Você já sentiu como se estivesse vivendo no modo automático? Acorda, respira, cumpre obrigações. Mas lá no fundo, parece que algo está faltando. Como se você estivesse andando em círculos, sem um norte claro. Como se tudo o que está acontecendo com você não fizesse o menor sentido. Talvez você até olhe para os céus e pense: Deus, o Senhor ainda está aí? O Senhor ainda se lembra de mim? É como se o mundo ao seu redor seguisse normalmente, mas dentro de você, uma tempestade silenciosa acontece todos os dias. Você sorri por fora, mas por dentro carrega dúvidas, confusão, exaustão. E então aquela pergunta aparece, sutil, mas pesada como uma rocha no peito. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito nisso tudo? Eu sei. Existem dias em que o coração não aguenta mais parecer forte. Dias em que a alma está tão cansada que até orar se torna difícil. Em que tudo o que você queria era um sinal, uma direção clara, uma voz que dissesse: está tudo bem, eu ainda estou com você. E sabe o que é mais doloroso? É que nesses dias o céu parece silencioso. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade que talvez você tenha esquecido no meio da dor. Mesmo no silêncio, Deus está presente. Mesmo quando Ele não responde do jeito que você espera, mesmo quando você sente que Ele está distante, Ele está mais perto do que nunca. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho, é cuidado. É o momento em que Ele está alinhando coisas que você ainda não pode ver. E mais do que apenas estar presente, Deus está agora mesmo cumprindo um propósito eterno na sua vida. Não importa se você não entende tudo o que está acontecendo. Não importa se você sente que está parado, enquanto todos parecem avançar. O que você está vivendo faz parte de um plano maior. E nada, absolutamente nada, que você esteja enfrentando agora será desperdiçado nas mãos de Deus. Ele está te moldando. Ele está te ensinando a confiar. Ele está preparando algo em você, antes de fazer algo por meio de você. E é justamente nesses momentos de silêncio, em que tudo parece suspenso, que Deus está trabalhando no que mais importa, no seu interior. Porque antes de Deus transformar o seu cenário, Ele transforma o seu coração. Antes de Ele te levar a lugares maiores, Ele te ensina a ser fiel onde você está. Antes de colocar as promessas nas suas mãos, Ele fortalece os seus pés para que você não caia no caminho. Você não está parado, você está sendo preparado. E pode acreditar, essa preparação é amor, é cuidado. É o olhar de um pai que não quer apenas te dar bênçãos, mas que quer te ensinar a viver com propósito, com equilíbrio, com maturidade. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado. Você foi separado. E não importa quantas voltas a vida tenha dado, não importa quantos desvios você fez, o plano de Deus ainda está de pé. Às vezes, nós confundimos o propósito de Deus com conforto, estabilidade e sucesso rápido. Mas sabe o que Deus realmente quer? Formar Cristo em você, moldar seu caráter, fazer com que você viva algo muito além do que o mundo chama de vitória. O propósito de Deus não é um destino, é um processo. E esse processo envolve lágrimas, espera, crescimento e fé. Lembra de Moisés? 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Davi? Anos fugindo de Saul antes de sentar no trono. Jesus? 30 anos de anonimato para 3 anos de ministério. Você entende? O tempo de espera não é desperdício. É amadurecimento, é preparação para algo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Agora, antes de continuar, respira fundo.
Fecha os olhos se puder. Coloca a mão sobre o seu coração e ore comigo, como quem não apenas fala com Deus, mas se rende completamente a Ele. Pai, quantas vezes me sinto perdido, tentando encontrar sentido no meio do caos. Há dias em que acordo com um nó no peito e pensamentos que não param. Olho ao meu redor e tudo parece fora de lugar, como se nada fizesse sentido, como se eu estivesse sozinho nesse caminho. Mas hoje, aqui, nesse momento, eu escolho confiar. Eu escolho crer que o Senhor tem um propósito em cada detalhe da minha vida. Mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando portas se fecham, pessoas se afastam e os planos desmoronam diante dos meus olhos, Tu permaneces, Tu estás presente e nada foge do Teu controle. Me ajuda, Senhor, a ter paciência durante o processo, a compreender que nem tudo será claro de imediato, mas que cada passo que dou contigo é parte de algo maior do que eu consigo enxergar. Me ensina a não murmurar no deserto, a não me revoltar quando não entendo, e a não desistir na véspera do Teu milagre. Quando o meu coração quiser correr, me ensina a esperar. Quando eu quiser me calar diante da dor, me ensina a orar. Guia-me com Teu Espírito, Senhor. Seja minha bússola quando perco o rumo. Seja minha âncora quando as ondas vierem fortes. E se eu me distrair com o barulho do mundo, me chama de volta com Tua voz mansa e fiel. Mostra-me, mesmo que em pequenos sinais, que eu não estou andando sozinho. Abre meus olhos para perceber o Teu cuidado nas mínimas coisas, na conversa de alguém, na paz inesperada, no livramento que eu nem percebi. Hoje, eu Te entrego tudo o que sou. Meus planos, os que deram certo e os que não deram. Meus medos, aqueles que não consigo nem dizer em voz alta. Minhas dúvidas, que insistem em crescer quando tudo silencia. Eu coloco tudo nas Tuas mãos, porque não existe lugar mais seguro. E declaro: cumpra-se em mim a Tua vontade, mesmo que ela seja diferente da minha, mesmo que me leve por caminhos que eu não planejei, mesmo que eu precise abrir mão de coisas que achei que eram essenciais, porque eu sei, os Teus caminhos são mais altos que os meus, e o Teu propósito é perfeito, sempre. Em nome de Jesus, amém. Sabe o que muda quando você ora assim? Você deixa de lutar contra o tempo de Deus. Você para de tentar forçar portas que Ele ainda não abriu e começa a viver com leveza, com fé, com esperança. Entenda isso. O propósito de Deus não é algo que você precisa correr atrás como se estivesse longe. O propósito de Deus já está em andamento. Está sendo cumprido enquanto você obedece, confia e caminha com Ele. Cada pessoa que você ajuda, cada luta que você vence sem endurecer o coração, cada escolha certa que você faz, mesmo quando ninguém vê, tudo isso faz parte do plano. Deus não quer que você apenas chegue a algum lugar. Ele quer que você se torne alguém. E se hoje tudo parece escuro, lembre-se: antes do sol nascer, a madrugada é mais densa, mas a luz sempre chega. E quando ela vier, você vai olhar para trás e entender: Deus estava te guiando o tempo todo. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, já deixe seu like e se inscreva no canal se em algum momento você sentiu que Deus estava falando diretamente com você. Então, não guarda isso só para você. Compartilhe com alguém que também precisa lembrar que ainda existe esperança. Que Deus não esqueceu dos sonhos que plantou no coração dele ou dela. Tem muita gente por aí vivendo no automático, achando que está sozinho, que Deus se calou. Mas talvez uma simples mensagem como essa seja o sopro de fé que estava faltando. Talvez você seja a ponte para que alguém volte a acreditar. Então envia esse vídeo com amor. Seja canal de propósito também.
E aqui nos comentários escreve com fé: Senhor, eu confio no teu propósito. Mesmo sem entender tudo agora, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo nos dias de silêncio, eu confio. Vamos encher esse espaço com declarações de entrega, com orações silenciosas transformadas em palavras. Vamos fazer dessa comunidade um lugar de cura, de fé viva, de encorajamento mútuo, porque ninguém aqui caminha sozinho. Nós somos filhos do mesmo Pai. E por fim, guarda isso no seu coração. Você pode até não entender agora. Pode estar atravessando um tempo em que tudo parece fora do lugar, mas Deus está trabalhando. Mesmo quando você não vê, mesmo quando parece que nada muda, o céu continua agindo. Ele está escrevendo capítulos que você ainda não leu. E quando tudo fizer sentido lá na frente, você vai olhar para trás com lágrimas nos olhos e dizer: foi difícil, mas valeu a pena confiar. Porque o propósito de Deus nunca falha. Ele não se atrasa, ele não erra, ele é fiel até o fim. Que a sua fé seja maior que o seu medo, que a sua confiança vença a dúvida e que o seu coração descanse hoje nas promessas eternas do Pai.